5 no máximo, tem que sair daqui. Pro Marinho vem pra trás, né? Tá, vem, fica na sala 7h35, tem que avisar o Marinho. Ele ficou de pra lá. Não quer ficar aqui não? Fica pior. Fica melhor aqui. Não, fica você aqui, fica. São duas? São duas. Então fica aí. Senta aqui no meio. Toca tudo aqui. Eu recebi, eu não te passei não. Eu recebi. Quem passa as informações para mim é um coronel do Exército. E já estou colocado aqui de entrevista com o Russo. Eu sei, eu falei na época. Esqueci o nome dele aqui. Magela, Maguela. Não. Quer sentar aqui, João? Quer sentar aqui? Tudo bem, entra aí, por favor. Senta aí, por favor. Foi uma honra muito grande aqui, admiramos muito o senhor, estar nessa luta com a questão do Flávio, uma guerra, né, presidente? Uma guerra no Rio de Janeiro. Hoje a gente até recebeu a atualização de um RIF do Frederico, que chegou o advogado dele. Isso não vai parar, daqui a pouco vai ser comigo, daqui a pouco vai ser com o Rodrigo, que é outro colega, vai ser com a Juliana. E o Ministério Público, ele trabalha assim, eu no dia que 16 anos do Rio de Janeiro, já estou acostumada, né? A gente trabalha lá já há um tempo e já sabe como que eles fazem. O modo operante. É uma guerra, o habeas corpus, a questão do foro, que deveria ser uma coisa óbvia, né? Mas não é, porque é o filho do presidente, não é porque é o Flávio, é o filho do presidente da República. E eu trabalhei por 10 meses, fui perseguida de todas as maneiras para conseguir, graças a Deus, a gente conseguiu 2 votos a 1, eu tenho quase certeza que a gente vai manter, o Ministério Público perdeu prazo. Perderam prazo no caso de reclamação, eles inventaram uma reclamação. E perderam prazo, na verdade... Tentaram culpar outra pessoa. Tentaram culpar a procuradora aqui, todo mundo que deu algum parecer favorável, se movimentou de alguma forma que não seja contra, não é favorável, porque ela entende que é o correto. Está com 3 processos administrativos, levantaram minha verificação, só que não encontraram nada. Presidente, vai procurar, não vai achar nada. Graças a Deus da OAB, então a gente tem o apoio da nossa instituição para trabalhar, então a gente não é perseguido. Nem de todas as pessoas. Perseguido o Vitor, Granado, advogado, que é nosso amigo. Nós também não gostamos todos. Eu tenho que respeitar o sigilo da Não pode falar. Você é advogado igual um padre no confessionário, não é isso? Presidente, lógico, a gente tem que ter uma prerrogativa do advogado, mas pode mas nós conseguimos que a OAB apoiasse a questão do Vitor e fizesse o habeas corpus, e eles ainda nos permitiram modificar o habeas corpus. E nós conseguimos. E eu consegui fazer da minha maneira e conseguimos também outra vitória no TRF, mas nessa guerra, nessa luta, dessa maneira. Então, e a gente começou a estudar como que se deu a investigação do Flávio, que é uma investigação típica de tudo que a gente levou na vida. Eu já atuei em alguns inquéritos da Furna da Onça, tudo que acontece com o Flávio nunca aconteceu com nenhum parlamentar em nenhum lugar, muito menos no Rio de Janeiro. E a gente descobriu coisas assim, muito graves. A gente chegou à conclusão que o RIF do Flávio foi encomendado. O que acontece é que a gente começou, quando nós ganhamos o HC, e enfim, quando o Flávio passa o caso todo para a gente achou que seria interessante a gente se assenhorar, né, como dizem no Supremo, a gente se assenhorar do processo inteiro. E nós fizemos assim, uma força-tarefa para a gente ter noção de tudo que está acontecendo, não só daquele ponto específico, mas desde o início, que é como a gente costuma trabalhar em qualquer processo. Então, o que nós fizemos? Nós pegamos um dos PICs e eu comecei a verificar, quando peguei o primeiro RIF, eu vi que havia algumas particularidades que não faziam sentido estarem presentes ali no RIF. Por quê? RIF é o relatório de inteligência financeira que vem aquela listagem toda. PIC é o procedimento do Ministério Público para investigar. O PIC é a investigação do Ministério Público. E aí eu falei, não, tem alguma coisa errada aqui, porque o relatório de inteligência, ele é formado, né, do COAF,
ele é informado por alguns sistemas de informação, especialmente pelo SISCOAF, que é um sistema que vários órgãos, né, bancos, lojas, enfim, várias instituições têm que informar o COAF, e aí, a partir disso, eles chegam à conclusão de que existe movimentação atípica que não necessariamente é ilegal. E eles fazem uma análise junto à Receita Federal para saber se aquela movimentação é ilegal ou apenas atípica. Porque, por exemplo, se eu comprar amanhã um imóvel de 5 milhões de reais, é atípico. Mas pode ser que seja legal, porque eu posso ter recebido honorários, enfim. E aí a Receita e o COAF fazem essa análise, né? Só que eles têm determinados, eles declaram quais são os sistemas de informação deles, e algumas informações que eu encontrei no RIF, eu falei, não são informações. A grande coisa é que o RIF, ele pode ser espontâneo, feito espontaneamente pelo COAF, ou encomendado pelo Ministério Público. Só que esse RIF da Furna da Onça, que tem aqueles 22 núcleos, em que o Queiroz aparece pela primeira vez, esse RIF é declaradamente um RIF espontâneo feito pelo COAF. Bom, primeiro que o COAF não faz espontaneamente um RIF com 22 gabinetes da forma que fez. Eles nem eram alvo, o Flávio nem era. Não, era tudo por conta de uma outra operação, que era a cadeia velha, e aí havia alguns deputados, então não fazia sentido aquele RIF estar daquela forma que estava. Eu comecei a pesquisar, a gente tem assim a sorte na vida de ser muito, de conhecer muita gente, poder, quando a gente ignora algum assunto, a gente acaba pesquisando o assunto com as pessoas que podem nos informar. E eu achei que o RIF fosse errado, e eu fui me informar se realmente o RIF estava errado, se aquele RIF realmente não era um RIF diferente do que ele deveria ser. E aí o que eu percebi? Que de fato aquele RIF não é um RIF espontâneo, feito pelo COAF, e que existem informações, por exemplo, tem uma informação no item 81, se não me engano, 80, 81, que fala o seguinte, Fabrício Queiroz, foram avaliadas 2 mídias em que se percebe que Fabrício Queiroz é motorista do deputado Flávio Bolsonaro. Nenhum RIF fala de mídia. Não existe sistema de informação para informar isso. Não existe. Mas a gente trabalhava eu falei, essa informação. não, isso está errado. Dentro de um relatório. Isso com certeza absoluta está errado. Enfim, e a gente é muito obsessiva com as coisas que a gente faz. Então não é pobre, a gente ficou você não dorme, não? absolutamente. Eu descubro alguma coisa. A gente ficou absolutamente voltada para isso. Eu posso dormir no seu e caso, aí, eu sofri uma atenção. Aí o que eu descobri? É muita maldade, entendeu? Aí o que a gente, com essas pesquisas que eu venho fazendo, acho que é 1 mês e meio, né? Por aí. O que eu descobri? É complicado para uma pessoa que é advogada de defesa, né? Imputar conduta criminosa a outras pessoas, mas assim, pelos nossos clientes a gente faz qualquer coisa, não tem problema algum. E o que nós descobrimos? Que existe dentro da Receita Federal, especificamente no COGER e no COPEI, né, na Corregedoria e na Pesquisa e Inteligência, que são dois, pelo que eu entendi até agora, são 2 faces da mesma moeda, né? A Corregedoria funciona para dentro e a inteligência funciona para fora. Existe uma organização, que hoje eu entendo ser uma organização criminosa, que tem o objetivo de destruir desafetos e inimigos. Quem são os desafetos e inimigos? Quem eles elegerem ou politicamente ou por questões financeiras. Eu cheguei a verificar que existe um deles, que eu não tenho certeza absoluta do que eu estou dizendo, mas me parece que tem uma casa na Gávea, eu já tenho até foto da casa, uma casa que vale 15 milhões, alguma coisa assim, enfim. A gente levantou tudo isso. E aí eu consegui verificar o seguinte, que todas as vezes que se tentou denunciar essa organização, outros órgãos, não os órgãos inteiros, da Receita, tá? Mas está falando de especificamente são pessoas que estão lá há 14, 15 anos, né? Que se revezam. E aí eles têm uma blindagem de diversas instituições.
Que instituições? Ministério Público Federal no Rio de Janeiro, um procurador específico que hoje ocupa um cargo de chefia, ele é chefe, substituto da Procuradoria da República no Rio de Janeiro. Tem muita história da demissão para eles poderem intervir, que não vou contar, mas tem CGU, tem AGU, tem todo. Imagina, é como se eles aparelharam a República para poder fazer esse tipo de coisa. É basicamente o seguinte, os senhores estão sendo atacados pelo quinto escalão. É uma coisa inacreditável. Porque eles têm acesso a essas informações da sua vida inteira, dos seus assessores, eles olham o que interessa e vão lançando para a imprensa. Hoje o que apareceu do Fred, que fala dos valores que ele recebeu dos Estados Unidos, da Cristina Boni, isso inclusive tudo a gente recebeu isso agora, no final do dia, que eu pedi a advogada para poder atualizar o pique do Flávio. Eu falei assim, que matéria é essa no Globo? O que eles fazem? Eles lançam para a imprensa e depois disponibilizam para a defesa. Aí veio para a gente, está no meu celular, deixei meu celular lá fora e mostra. A pirâmide sobre a vida do Frederico Assef. O que o Riff do Fred está fazendo no pique do Flávio? Ele não é investigado, ele não guarda a relação da questão do Frederico ter recebido honorário, se trabalhou, não trabalhou, lavou dinheiro, isso não tem nada a ver com a investigação do Flávio, entendeu, presidente? São coisas completamente diferentes. E aí? E trazem, eu tenho certeza que eles vão denunciar o Fred por alguma coisa. E trazem, se bobear a gente também, não tem problema. Eu entendo o seguinte, a gente não pode ter receio do que vai acontecer com a gente, das consequências. Não dá para ter covardia se você está atuando numa defesa, especialmente nessa defesa. Então, acredito até que se isso aqui vier à tona, a gente vai ser bastante atacada, mas, francamente, eu pouco me importo. O que acontece? Eu juntei aqui, eu fiz um pedido, general, especialmente para o GSI, porque é um pedido de averiguação dos sistemas de inteligência que atendem à Receita Federal, mas o pedido precisa, a averiguação precisa ser feita pelo CERF. Quando vocês pediram? Não estou pedindo nada, estou trazendo hoje. Estou comendo mosca. Não, de forma alguma. Por quê? Porque também tem uma verificação. Eu jamais comeria mosca em relação a uma situação dessa. Deles é invisível, ainda tem isso. O que eu descobri aqui, gente? Olha só o que eles fazem. Eles instauram a investigação, seja lá como for. Tem duas formas em especial. Ou por meio desses rifles simulados, né, criados, que eles dizem que é espontâneo e não é, ou por denúncia anônima. Então, internamente, para a corregedoria, eles fazem denúncia anônima, externamente, eles vêm com essa história de rifle, tá? E aí, quando você pega ou a denúncia anônima e começa a investigação, ou o RIF, por conta do RIF você começa a investigação, eles já começam a ter providências muito rápidas. No caso, por exemplo, do Flávio, no caso da Furna da Onça, vocês devem se lembrar que teve uma reportagem da Folha de São Paulo, depois veio um advogado e noticiou um crime por conta dos imóveis do Flávio. Logo em seguida, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro começou a investigar. Isso não é o modus operandi do Ministério Público, a gente conhece, eles não levariam nem em consideração o negócio deles. A minha tese é que eles fizeram a encomenda disso tudo, tá? E aí, como é que essas pessoas trabalham? Eles têm, todo funcionário da Receita pode acessar esses sistemas e cada um, conforme a sua hierarquia, a escala de hierarquia, tem uma possibilidade maior de acesso normal. Essas pessoas, até agora eu sei de 4 ou 5 pessoas, eles encomendaram uma senha que torna indetectável o acesso feito por eles. Tá? Senha master, né? Senha master. Eles chamam de manto da invisibilidade. E aí, para você, e por que isso é importante para o caso do Flávio? Primeiro que o modus operandi é igual, tanto para a corregedoria quanto para a inteligência, eles fazem a mesma coisa, só que se a gente conseguir provar que eles fizeram toda essa apuração e só depois eles vieram com esse RIF espontâneo, e por meio dessas senhas invisíveis, a gente consegue a nulidade do RIF. Que, na verdade, como é a que gente consegue investigação do Flávio? Porque é tudo brota o RIF. ilícito. Não fiz de encaminhamento, não tem nada. Aí, quando eu vi isso, eu mando um e-mail. Eu falei assim, como que foi para eu? Eu quero um encaminhamento. Não, doutora, porque a gente
trabalha assim, não, a gente trabalha assim, não. Como que o RIF do Flávio Não botou existe. um belo dia no Ministério Público? Aí eu começo, por exemplo, pô, Luciana, porque eu sou pessoa não grata da instituição do MP, claro, porque eu trabalho para desfazer essas ilegalidades, né, que é todo dia. O Flávio teve uma proporção maior, mas isso não é isolado. Então, quando eu comecei a dizer, pô, perceberam isso. Aí não tem, na verdade, aparece um RIF do nada do Flávio e começa a celebrar na vida dele, buscar apreensão, prisão de Queiroz, do nada. Na verdade, é que eles agem assim, só que em relação ao Flávio, é um excesso. Então, o que eu tenho? Eu não tenho uma prova de que foi feito isso com o Flávio. A gente quer Qual é a na prova verdade, possível de ser produzida? O SERPRO, ele produz um relatório, eu até trouxe um aqui de exemplo, que é uma apuração especial, chama a apuração especial do SERPRO. O SERPRO consegue levantar todos os acessos que foram feitos antes do início da investigação. Chama apuração especial do SERPRO. Segundo o que me informaram, a primeira pessoa que tentou fazer isso, que é uma pessoa, foi um sujeito, que eu até coloco algumas coisas aqui para que fique mais fácil de compreender, o funcionário da Receita, que começou a falar o seguinte: olha só, eu faço o que você está pedindo desde que você me mande um ofício determinando. E a partir daí foi feita uma perseguição, ele foi demitido efetivamente. Quando ele foi demitido, ele começa a tentar divulgar e denunciar esse esquema. Não só porque ele trabalhava já no tal do SCOR 07, que é o escritório da Corregedoria 07, que é quem faz todo esse esquema, né? Então, eles levam 1 ano para conseguir essa apuração. Porque se você consegue essa apuração, você consegue perceber que muito antes do que eles declaram, o Eduardo em especial, eles dizem ter começado a investigação por meio de uma denúncia anônima, e eles não começam. A gente vê pela apuração especial dele que o acesso 1 ano antes eles já estavam pesquisando. E eles não pesquisam pouca coisa. Eles pesquisam. Não é interessante ter um funcionário. Eles pesquisam todas as bases. Isso é mesmo. A quantidade de base que eles pesquisam. São bases que eu não conseguia, que eu não sabia, nem que eu não sabia nem que existia. Isso é de uma pessoa qualquer. A base é o que ele consegue acessar a senha dele. Ele consegue ver de imóveis, a compra de navio, a compra de ele. Essa pessoa, por um relatório simples, por um relatório que qualquer advogado pediria, esses acessos não aparecem. Se você pede a apuração especial do SERPRO, aparecem todos esses acessos que foram feitos, ou seja, você demonstra que não houve uma investigação como deveria ser feita. É uma investigação completamente ilegal, inconstitucional e passível de nulidade de todos os pontos. Todos os pontos a gente consegue anular. Entende? Então, nesse caso aqui que eu trouxe, eu trago aqui, eu mostro exatamente o que acontece no caso desse. Foi feita uma denúncia sobre isso. 4 funcionários da Receita que foram alvos dessas pessoas. Eles pedem ao Sindicato dos Auditores Fiscais, eles fazem uma representação. A partir dessa representação, o sindicato quer expulsar essas pessoas, esses 4 auditores, esses 5 auditores, do sindicato. Eles só queriam expulsão do sindicato por conta das condutas ilícitas. Fica provado por A mais B que eles praticam esse crime, um crime atrás do outro. Né, de acessos ilegais, de perseguição, de destruição de inimigos. A partir do momento que eles fazem isso, o procurador da República no Rio de Janeiro me faz uma ameaça ao Sindifisco, determinando, ele fala que é uma recomendação, não é uma recomendação, ele determina, ele exige que o Sindifisco pare a investigação. Não só essa investigação, mas qualquer investigação feita contra a Corregedoria. Essa parte aqui é mais importante. Assim, sob pena deles responderem. Aqui, ensejará se não parar. Uma recomendação, mas se não parar com a investigação imediatamente contra essa cúpula da Receita, ensejará o ajuizamento de medidas judiciais cabíveis no sentido de sua imposição e de promoção de responsabilidade pelas violações à lei que venham a ser identificados pelos danos morais, o Procurador da República falando de dano moral,
causados à coletividade, inclusive pessoalmente contra os responsáveis pelas apurações indevidas levadas a efeito pelo Sindifisco, que é o sindicato que está exatamente lá para coibir isso, contra servidores lotados e órgãos da corredoria. Não é para fazer essa e nenhuma outra futuramente. Aí, não pode mais basicamente, investigar. aí depois disso, a AGU ingressa com uma ação contra o Sindifisco, o juiz aqui de Brasília determina que a União saia do polo ativo e determina também a incompetência, porque é um absurdo isso, e a CGU também faz uma representação contra eles. Né? Então, assim, é o seguinte, qualquer pessoa que tente chegar a esse grupo é perseguida por todos os lados. De quando é essa peça? A manifestação do procurador, achei... De novembro do ano passado. Tem os 4 auditores? Os auditores todos estão tem tudo aqui. A gente tem uma sentença do Itagiba, inclusive, do Itagiba da Jaca Preta, que é o antigo advogado do Queiroz, né? E ele determinou uma apuração especial do certo, e lá ele consegue detectar essas senhas invisíveis. Ele não consegue só isso, ele consegue demonstrar que essas pessoas Ele conseguem colocar dados falsos de computador. A sentença dele está aí. A sentença diz que a perícia constatou que os dados foram inseridos posteriormente à apreensão do computador. Então, o que a gente gostaria, assim, para resumir também, para não tomar o tempo de vocês, que é precioso? A gente gostaria que essa apuração do cerco em relação ao Flávio, a esposa do Flávio, nós não temos procuração para isso, mas eu acredito que dos irmãos, da família toda do Flávio, deveria ser feita para saber, para mostrar quem são os... Porque a partir do momento que a gente tem essa apuração, uma dessa aqui, do Flávio, a gente consegue pedir a nulidade disso tudo. E a gente não consegue pedir a nulidade só do caso do Flávio, porque vai ter um impacto, na verdade. A grande questão podem falar o seguinte, que o presidente da República está querendo se utilizar da estrutura da presidência para defender o filho. Só que esse caso aqui, isso que a gente descobriu, pode beneficiar de uma forma ou de outra todas as pessoas que foram atacadas. Então não dá para dizer que é uma coisa partidária, ideológica. Eles têm a atuação do GSI. Não, está aqui, eu peguei aqui Então, e com isso a gente consegue anular a fórmula da onça de um modo geral. É complicado. A outra opção seria uma reclamação no Supremo, quando foi julgado aquele curso no sentido de que poderia começar a investigação. Os advogados da fórmula da onça, os deputados, estão trabalhando? Não, ninguém tem noção. Para se defender? Não, ninguém tem noção disso aqui. O bom culpado da fórmula da onça, etc., é o Flávio. É verdade, é isso. Não é que ele é o maior culpado, ele é o único culpado. Os demais deputados estão tranquilos. Aquele de 49 milhões ele representa a lei. Ele é cada um tem para mim. Você sabe dizer se tem alguma coisa contra mim? Não sei, presidente. Eu não sei se tem alguma coisa contra o senhor, eu não sou advogado do senhor. Olha que loucura. E aí tudo que eu estudei do Flávio, os imóveis do Flávio e tudo mais, acho que não tem nada. Eles reclamam que a gente não entra no mérito, mas a gente não tem que entrar no mérito agora. Por quê? Porque o processo é totalmente ilegal. Hoje não é denúncia. O processo é ilegal. A gente vacinar o MP do que a gente tem, eu vou dar margem para eles contra-atacar. Eles não têm a menor noção que a gente sabe disso. Qual seria outra opção que a gente poderia fazer sem ser através da GSI? Eu entrar com uma reclamação no Supremo, porque a forma em tese, o relator é o Gilmar Mendes. É temerário. Eu não sei a relação que ele tem com essas pessoas. Eu já não entendo mais nada, tá? Eu não sei. Eu acho que ele vai definir. Não tem como não definir. Mas eu acho que ele vai definir. Mas a gente precisa de uma apuração especial do certo para dizer o seguinte, olha, pode começar sim uma investigação através de relatórios ajudando a coab, mas de formas, as comunicações são formais, transparentes, não é você mandar por e-mail, tem comunicação no e-mail para a Receita direto do MP com a Receita Federal sem passar pelo Judiciário. Não, e o que é mais curioso é o seguinte, depois que começar, essa é a terceira ou quarta apuração especial que se consegue. Eles começaram a tentar, depois da decisão do Supremo, dizendo que eles podem conversar, né? Os órgãos de controle podem conversar entre eles, só que tem que ser tudo formalizado, porque precisa haver um controle posterior. Eu juntei aqui uma informação
da Corregedoria da Receita Federal dizendo o seguinte, que não é necessária a formalização, porque depois com a instauração de PAD, qualquer irregularidade fica suprida. Imagina isso. Ontem então, eles fizeram a proeza de ontem, provavelmente estão desconfiados, tá? Eu acredito que eles já possam estar desconfiados. Porque ontem saiu uma publicação, curiosamente, ou seja, o dia que a gente estava se preparando para vir para Brasília, que eu estou falando isso com o Flávio há um tempo, mas a gente estava levantando decisões judiciais de apuração especial, que realmente constatam, em todas essas decisões aqui, tá? Que constatam que eles invadem a senha mesmo de outras pessoas que sofreram, o juiz readmitindo o funcionário público porque viu que foi de uma forma ilícita. O modus operandi deles, a gente está falando de 14 anos. E agora, curiosamente, saiu uma publicação ontem dizendo, olha, como se fosse um compliance, né, Juliana? Não, eles instituíram um compliance na Receita Federal. Quem controla? Quem controla são essas pessoas. Pessoal, agora você vai pesquisar de forma transparente. E eu vou ver isso aqui. Não, isso sai de lá. E o que acontece? A gente precisa que isso seja feito o quanto antes. Por quê? A nossa impressão é que o Flávio não vai parar de apanhar. Não vai. Hoje foi advogado dele. Não vai. Eu dou 2 meses para começar. Não vai parar de apanhar. E um negócio desse é complicado. Eu entendo o grau de problema que isso pode trazer. Por quê? Porque isso é a Receita Federal do Brasil. É a Corregedoria da Receita Federal do Brasil. Eles estão lá há 14 anos, eles mudam, tem um substituto, aí eles fazem aquele sistema de rodízio para ter. Isso aí explica a roubalheira 20 anos, né? Roubalheira. Isso explica. Isso explica. Isso Bem, explica tudo. essa questão já foi judicializada em algum momento? Não. A gente está tendo muita cautela. Eu não faço nada sem falar com o Flávio antes, entendeu, presidente? Contundente se há alguma realmente robusta essa questão desses 4 auditores. Isso realmente foi barrado pelo Ministério Público. Eu tenho aqui a prova. Porque esse é o caminho correto de averiguar alguma possível vulnerabilidade ali. Que o que circula realmente é a promiscuidade entre MP e Receita desde o começo. E não é apenas o COPEI, é o SPEI na ponta. O SPEI, com são certeza. sempre os mesmos. O que bate, nenhuma novidade. O que bate na questão do e-mail, que já é sempre levantado com a quebra do sigilo bancário. Exatamente. Isso é bastante robusto, qualquer que seja o ministro do STF, ele vai abraçar essa causa. Nessa questão. Desculpa, abraça sim. O Flávio me falou para eu não fazer isso, que ele acha que tem que Mas não, deixa eu nesse te dizer, momento isso já foi política. levado ao STF por uma das vítimas. Ele sempre pega uma unidade ali da questão do RIF. RIF. Se você estou colocando a parte da prova do RIF. Tá. 3 ministros do STF já tiveram esse problema com a Receita no mesmo local. O próprio Gilmar Mendes. Sim. Se vier pela via do GSI, não é a mais correta. Por quê? Porque são dados diferentes de inteligência. Dados ordinários, nós estamos numa celeuma, a inteligência está sendo atacada, o STF não está num bom momento para isso. Mas esses são dados fiscais e bancários que eles vão colocar como sigilo. Então o GSI não vai ter acesso por uma barreira da própria Ministério da Economia e o próprio ministro Paulo Guedes não vai poder estar do lado. Politicamente, o general Heleno vai ser crucificado como pessoalidade em prol do Flávio Bolsonaro, está provocando essa questão em prol do processo. Eu acredito que não seja o melhor caminho. Legal, tem lei específica. Mesmo com previsão legal. Nesse juízo de exceção que está tendo da STF agora, previsão legal não quer dizer nada. A gente obteve uma informação que o Gilmar Mendes ele é intimamente ligado ao chefe da Receita, tá? Que pode ser um tiro no pé. Então, exatamente. Então, tem que perquerir o lado bastante robusto, que não venha a dar qualquer tipo de evidência contrária para que não se dê uma decisão de nulidade. Porque a questão é o RIF inteiro, está se perquirindo. Aí vem todas as partes dos requisitos. Né? A pessoalidade em cima do Flávio, o dever da obrigatoriedade da ação penal, que nenhum dos outros, 50 vezes mais, são diligências para não dar juízos conflitantes, só do Flávio que anda. Se alguém está com problema... Mas o que é? Aí corta. Mas o que acontece? O que a gente está pedindo para o GSI não é a nulidade. A gente só quer a correção. A gente só quer a correção. Vocês estão querendo para o SERPRO, mais vinculado a um dado de receita. O SERPRO vai dar, não, esse dado é fechado, é de sigilo fiscal e bancário, nas próprias legislações de inteligência, colocam que de investigação criminal e sigilo bancário e fiscal, eles não podem entrar. Não estou querendo ajudar no caminho, porque eu entendo que vocês estão no caminho de demonstrar uma unidade devida, que esse é o ponto nodal da questão. Mas a gente tem procuração das pessoas para pedir isso.
A pessoa, o sigilo, é para Eu resguardar. colocar que vai acionar um ministério palaciano Sim. para fazer uma provocação de uma questão concreta judicial em cima do Flávio, Já tem que não nome, vai CPF. ter sucesso. Você acha? Tenho certeza. Você acha que se fizer a apuração especial do CEP não vai Porque a constar? inteligência, já assim, não pode ter acesso a esses dados de quebra de sigilo bancário e fiscal da Receita. Tem que vir de dentro da Saiu a Receita. determinação do CEP. agora, reforçando, a gente já não tinha. E agora saiu a Mas olha só, é que determinação. deu na O ministro Paulo Guedes O que a gente quer alterou o COPEI, não sei se está vinculado a partir de agora. Tem que verificar com calma as pessoas que estão ali tentando fazer, porque quem era o espelho dessa época, e eu conheço, realmente estava fazendo esse trabalho que você está do falando. presidente, Quem como é é? que tira 4 chefes que estão lá há 14 anos sem motivação? Tirar um? O atual corregedor da Receita Federal, que é o Barros, pode ser? O secretário da Receita é um cara muito bom. Bacana. Ele não está vinculado. Ele é, a negócio. ele é bacana. O Tostes, Cara o que sério. eu soube, presidente, é que o Tostes, ele é uma ótima pessoa. Ele não faz parte desse esquema. Mas o corregedor, salvo engano... O Esposel. Não, o Esposel é lá embaixo, lá no Rio, no assim, Escola 07. O Barros, ele não apenas, assim, com todo respeito, eu estou falando isso, assim, não quero ser leviana de apontar o dedo para alguém, mas pelo que eu já verifiquei, essa denúncia inteira, uma denúncia semelhante a essa, foi enviada para ele e ele simplesmente não fez Pediu para nada. procurar. O negócio é o seguinte, se a você mostra para a Nunca Corregedoria teve. da Receita Federal que um grupo de pessoas, um dos escritórios de Corregedoria está praticando ilícitos recorrentemente para destruir pessoas e reputações, e o corregedor da Receita simplesmente se cala, não apenas se cala, como em relação ao sindifisco, ele ameaça o sindifisco. Cadê a manifestação Ele está prevaricando, a prevaricação dele é incontestável. Se ele não estivesse permanecendo nessa posição que ele está, se ele não permanecer na posição que ele está, é possível fazer essa averiguação. Eu entendo que Esse difícil acabou sendo coagido pelo que vocês estão relatando. Está aqui. Foi travado pelo foi Ministério Público. totalmente travado. É o mesmo pessoal, está com a mesma vontade de apurar essa questão? O sindifisco, Isso. Vocês não tiveram apenas... algum contato ali? Eu tenho aqui eu tenho o relatório do Conselho de Árbitros do Sindifisco mostrando item por item das irregularidades que essas pessoas praticam e indicando que eles sejam excluídos dos quadros do Sindifisco. E aí, a partir dessa manifestação do Sindifisco, o Procurador da República do Rio de Janeiro vai para cima do Sindifisco e ameaça o Sindifisco dizendo: se vocês continuarem investigando a Corregedoria, vocês vão ser processados, inclusive, pessoalmente. O que ele fez? Como é que a gente pode dizer que essa pessoa não está em conluio? Inclusive, nós temos, eu não coloquei aqui, mas eu já tenho algumas outras decisões ou manifestações desse mesmo Procurador da República fazendo a mesma coisa em outras situações, demonstrando por A mais B que ele está passando panos quentes em cima das ilegalidades praticadas por esse grupo. Essa manifestação do procurador, como levou. Essa manifestação do procurador, que foi agora em novembro, Em 16 anos de militância, eu tá? nunca vi. Ele ameaça o procurador, depois entra a AGU e me faz uma inicial com 61 laudas, francamente, 61 laudas, a AGU. A AGU não tem tempo para fazer isso. A gente que é advogada privada, é difícil fazer uma peça grande, aí vem o juiz e o juiz demonstra a ilegalidade do que está sendo feito, e aí no final vem a CGU e faz a mesma coisa. Detalhe que eu tenho aqui, uma das vítimas manda um e-mail para o Barros. A CGU defende a Corregedoria da Receita. Defende, e aí o juiz fala assim: olha, isso que vocês estão falando, a União não tem que ser polo ativo nisso, exclui a União. Não é que defende a Corregedoria, não é a Corregedoria, Então houve uma são linha que essas foi extinta. pessoas. Entendi.
Foi extinto. Foi extinto. Os pareceres da AGU. Tá tudo Tem aqui. também O parecer veio a manifestação da AGU, né, veio a inicial feita pela AGU, e o juiz falou assim, olha, a AGU não tem que se meter nisso, isso é uma questão privada dessas pessoas. Eu nunca vi a AGU se meter em questão grau de privada. recurso? Não. Nem necessário, segundo grau? Até onde eu É um saiba. absurdo, eles inventam isso exatamente. Eles pra inventam todo... Eles têm todo o aparato nas mãos deles. Então eles não são investigados pela Procuradoria, a Corregedoria está fechada com eles, eles fazem o que eles querem há 14 anos e está tudo certo. Quem assina pela AGU, o advogado Viu? chama mesmo? Não, lá de é baixo, um- menos tenso. Eu não sei se você ouviu, presidente, há um tempo atrás uma matéria que eles fizeram uma relação de todos os assessores do seu primeiro mandato. Quando eu li aquilo, Eu comigo? Fizeram, Essa imprensa que foi lá, pegou minha relação de 89 e 90, e como dos funcionários vereadores. de todo mundo, desde o Estão em início, cima do caso, na mesma coisa. Estão deixando- igual, é a mesma coisa, você vê que é o mesmo modo, Mas tem meio, que sabe, se debruçar e detalhes da ver o vida. caminho das Riff conversas do do Frederico, que Frederico. chegou no... Isso aqui é só... A boa relação da investigação do Flávio com o Frederico. Com calma, senão você pode... Investigar o Frederico. Não faz Depois isso. vai dar- O advogado, hoje é matéria do Jornal Nacional, é o advogado do presidente, é o advogado do Flávio. Eles tentaram fazer isso comigo, eles tentaram, só que eles não conseguiram. A gente tem 4 operações no Ministério Público Federal. Tem uma A sugestão história que a gente em protegeu, não relação é a proteger, isso, é trabalho correto, se não, afastar vocês não das fazem essa vontade, não. possibilidades de fato. Entendeu? Tá nominado os 4, Pirâmide, né? São de com Brasília. Fred, com a esposa, das filhas dele, quanto transferiu. Isso não é relatório normal de quadro. isso. Outra coisa. Vou mudar de área, vou virar investigador. Olha, aquele lavou dinheiro, recebeu, não falou, o que isso tem a ver com a investigação? Não faz nada. Tem indícios de crime, instala um procedimento próprio, que a competência não é no Rio de Janeiro. As empresas não funcionam no Rio de Janeiro. Ele não fez tratativas no Rio de Janeiro. Ele não tem a base de trabalho, o labor dele no Exército do Rio de Janeiro. Não, isso tem no que Rio de Janeiro. acho que isso tem que Me fala por que a gente Fred vai ser investigado tem que estar no Rio? soltado, inclusive. Investigado por quê, Fred? Porque o Hugo apareceu rico, espontâneo, com lavagem de dinheiro, que vai ser muito mal. Sabe, pagou, mexe para Queiroz, qual o problema? Juro. E fala, qual o problema? Pegar o meu dinheiro. Não, mas a minha hoje protagonizou, está buscando no Globo.com. Fred pagou, Foi pagou específico, como DOC, dinheiro, Porque tem um risco Transferência bancária para o médico. Sim, qualquer um. Zero. Esse tem o foi Transferiu. Aí o que o risco acontece? aberto, Apareceu um que risco de é transferência informação médica. aberta. Porque ele pagou lá, Como é que a gente pagou sabe que o Ministério dele, Público do Estado do Rio de Janeiro Ele o disse RIF que espontâneo. E Eles falam, é o RIF eles espontâneo. falam que isso é uma Ele diz que é um movimentação, risco mas tem que claro. começa a varrer a vida Eu dele, acho. ele recebeu Levanta, 14 milhões de é uma reais. peça. Isso está no mito, claro. deve ser empresa da mulher É a dele. empresa dele, exatamente. Aí, trouxe dinheiro para os Estados Unidos, que ele transferiu a conta dele, está tudo lá. Tudo tem essa matéria. Tem negócio com vários ministérios O que que antes. acontece? Não é agora, não é comigo. Não faz Inclusive, o meu, pelo esquecimento do meu governo, caiu o contrato do governo. Devia aumentar, né? Lógico. Pois é. E, Isso vem em de seguida. qualquer forma, ainda que tivesse isso, que eu não vejo nenhum, sinceramente, por que isso estaria na investigação do Flávio? Qual é a relação da conduta do advogado dele, da empresa dele, com o Flávio Porque ele estava interessado de fato naquelas outras pessoas ali. Depois, Quando aparece o nome do Queiroz ligado ao Flávio, a minha tese é a quem seguinte: milita no Rio de quando Janeiro há perceber 16 o anos. potencial do presidente ser É a modelo constituinte um e advogado. saber Imediatamente. Fred? eles estão estavam na época 12 anos ali, Hoje, inseridos naquele contexto, né? E como a nova era da campanha do presidente de baixa corrupção, o que eles devem imaginar? A gente tem que ir nesse caminho de construir. ótimo, pessoal. E é o que está acontecendo. Só que se a gente Olha, não presidente, fizer vou falar uma isso coisa. aqui, Que acerto. Tu é uma pessoa séria, a uma gente pessoa ali não firme, entrega uma promessa em nome de campanha, coragem. gente. E eu contei algumas coisas para ele. Várias. Você conversou com ela? Conversei com ela, várias, fui despachar. E contei para ele como é que o julgamento do Flávio já veio. Cuidado, eu eu sabia. Ia para trás. de organização Eu não sabia que era Por nessa quê? extensão. Eles marcadores, que foi professor do Flávio, né, do Barra do Paulo, já fica cheio de procedimento na corregedoria. Aliás, hoje, Humberto Martins instalou um página contra ele. Porque um amigo dele foi preso e eles tinham uma empresa que nunca funcionou, que ele achou que fosse. Ele é escritor, escreve livro, fosse ganhar uma entrevista, que nunca funcionou. Mas não se Sem jeito, nós quando ele decidiu a questão do Flávio, o último voto,
Foi o voto que anuiu de ofício, que deu no CG ao registro do STJ, que o Ara já falou que tem que anular tudo mesmo, já foi despachar. Então, Vocês o têm voto informação dele. Achei que procedimento. que identifica essas vezes. Ele é doutor. Qual é? Não existe. Ele pode doutor. Não, eles não têm. E é por isso que eu te disse, para quem fez isso aqui, é claro que eu fiz 10 meses da minha vida, eu não gosto de despachar isso. Eu tenho maior carinho, eu falei assim, olha, o cara que eu falei que meu aluno, eu nunca vi isso na minha vida, isso é uma maldade. Despachar, deu uma foto com uma câmera dele, conversou, desembargadora, por favor. Tentaram mudar o Ministério Público Federal ser favorável. Eu acho que não existe o final de Estou errado? você calcular quando é atingir. Porque, por exemplo, eu não tenho nada, eu atingi moralmente. Sim, Não deu nada. sabe pra quê? O último imóvel meu, eu comprei em 2011. Uma boa. Essa Estado Globo por próprio, trás, ela faz STF, da tudo Polícia isso, parece Federal, agora que está andando E demais. o Flávio, eles têm a difusão aqui. Jogaram a discussão essa e Ele ele não fez. queria no Essa é Tribunal a de Justiça. diferença. Assim, eu tenho as dificuldades com o Ministério Público, mas Isso começa. as coisas acontecem. As pessoas querem estar perto dele. E o Flávio tem uma magia. Ele é uma pessoa Você que está vendo? Se tivesse problema, eu teria Moana aqui, sei lá, teria Moana. Ele é um menino muito simples, né? Ele é habilidoso. Aí eu não sei o que Olha, cai que ele fica admirado, ele está em pé ainda. Está em pé. Ele fala assim pra mim, porque assim, vão passando coisas boas, eu não sei o que eu tô passando pra ele, é real. Eu não Eu acho que foi na hora que eu nada, vi o seu sem autorização dele. Isso é uma questão muito delicada. Então ele realmente. Eu acho que foi naquele momento. Fica preocupado. Ele é impressionante, A gente tudo bem, precisa não vai ter ser uma problema. forma É impressionante. de chegar a esse Porque eu sempre digo a todos, às vezes eu não quero ser ao limitado. resultado da operação especial e da mulher. Não vou ficar possibilidade de ficar muito trabalho. Federal do certo. O que eu acho que eu estava assim, humildemente na sugestão Muita essa Não vai conseguir mudar, vai expor, muita essa comissão que Falta todo mundo na comissão. a gente não pode fazer o vice assumindo, ele já me chamou essa lá, pessoa, uma uma das pessoas, uma das minhas fontes, depois ele vai fazer, vai se aproximar, ele entende que você não é mulher, mas ele entende que você não a é advogada, e a mulher de um dessas pessoas demitidas. Pelo amor de Deus, ficha de criança, Quem quem é? mandou um e-mail por um Barros, que é o corregedor geral da Receita Federal, e o Barros não respondeu, então o que ela fez? Ela fez uma modificação do justiça judicial, ou seja, ele não tem como dizer que não recebeu. Ele recebeu a denúncia de tudo que os 407 faz. Os códigos penais. A vida do Flávio não Ele é não pode chamar uma pessoa para perseguir, mas vai não fazer o trabalho dele, não. Pode fazer o não trabalho. fez nada. Não tem problema nenhum. O Vicente chamou Depois de um ano, As comunicações dela não. você conhece, o Tribunal do Rio, você Essa conhece pra o ele, não. Alexandre. tá. Eu quero ter problema lá, tem problema lá. Eu quero apresentar essa ficha de cada procurador. Eu vou fazer quem que pode colocar para E você aí, acertar com eu posso fazer, eu já fiz uma Lembrando, né? Então, essa família Bolsonaro. providencial, outra. Porque o Marcelo Monteiro, que aliás foi Eu tenho Uma uma série eu formada. sugeri que depois Então, a gente precisa já respondeu o processo administrativo, ele Você funcionário tinha que ter uma político. Então, tudo bem. Não, Maldade com ninguém. Não, e ele sabe disso, ele sabe dele, o fato do comunismo. E eu já falei tanto, eles são chatos de ficar escrevendo isso, porque se ele você tá. ler, Ele é todo certinho, sabe? eu acho que ele se manifesta a favor do foro, contra a instituição. Ele acha que o Flávio está muito colocando nas redes sociais. Ele está caminho do Bolsonaro. Já falei para ele. Então, ele falou, Por que ele está pressionando? Não é uma coisa normal, ele está pressionando por quê? Eles precisam, exatamente, então eles precisavam disso. Então, eu acho que uma coisa interessante que poderia ser feita, aí falou, o que é isso? a gente poderia Certamente, levar a essa questão Luciana, essa pessoa do Rio de Janeiro, vai colocar toda a informação mais focado para que é fosse que esse apreciado pelo Ministério, pelo Paulo Guedes, exatamente, não, ia ter não chama essa aí já lançaram, faz um trabalho de bolsa, já tem lugar,
O Brasil é. Você Não, o Brasil tem problema. Justamente isso, você está aqui vendo. gente política não pouco carreira que é obrigado a deixar. Mas ele já veio. Inclusive hoje é o que mudou, acho que vai mandar também, acho que Já voltou. Mas ele deve estar para sair, mas pode sair. Tá no Brasil, Pode ficou lá um sair. tempo. tem mandato. E aí o que Ele ficou lá um tempo até arquivado. O que eles fizeram? Depois da história, porque o delegado não tem nome. O delegado ficou lá. Então, mas eu te passo. O que eles fizeram? Como é que chegaram no nome dele? Quem passou? O que Quem aconteceu? Quem não perdeu o filho do PJ? Ela Sei lá, fez um não pedido de Como é que reconsideração. é? Eu tenho um pedido de reconsideração dela. Todos. Eu poderia redenção, avisou, não aprendeu nada na cadeia. Na hora da investigação, prendeu todo mundo, desclassificou o garoto de tráfico para um e ficou Isso é o tudo caminho. bem. Primeiro administrativo se trabalha com isso aí. A gente Aí você é não o vai ter final. o Que eu queria ver, assim, só de aproximar. Já mandou 3 advogados deles virem falar comigo. Eu falei, você vai falar comigo. Pedido de reconsideração. Porque ele tinha que destruir, porque ele é um candidato a Ele cismou com isso. Eu fui numa reunião lá no início, assim que ele assumiu, uma amiga minha que é desembargadora, que faz um trabalho de assistência. Vamos lá. Pô, eu fiquei chocada. E essa gente que está Eu fui assessora da Sessão de 15 anos de minha vida. Eu costumo falar com ele, eu não conhecia que era mais uma assessora, mas eu conheci de deputado. E a gente pode falar. fui lá, levei uma faixa, ele mandou fazer uma faixa igual do Presidente, desfile no gabinete. Tem que pensar isso. Os caminhos administrativos, judiciais. Vamos ficar amanhã aí? Vamos, a gente vai embora 8 horas da noite. É o caso de conversar com o chefe da Receita, ele não está pedindo nenhum favor. Não é favor não, presidente. Ninguém está pedindo favor aqui. Não é presidente, não É é o favor. caso de conversar com o chefe da Receita. Estou assim. E ele não tem chance dele sair nisso aqui não, né, Ana? Não, o Toches não. Não, mas o Barros é Eu acho que é o secretário da caso. Receita. É sim, é o 02, não é isso? Você não tem Não, É o 01. É o 01 do Sérgio Canuto. Era ministro, mas foi para lá. Sem problema nenhum. certo. É. Pô, então, Sem problema nenhum conversar com ele. Vai ter problema nenhum conversar com o Canuto. então ótimo. É o caso de conversar com o Canuto? Sim, Então, um clique. Olha, Olha, ele fala com um ele clique que você consegue saber. ele tem que manter esse se troço o fechadíssimo. funcionário da Receita Pegar gente for de confiança dele. se eu converso esses duas sozinho, porque o Canuto é muito inteligente. Tá? Nem conversa com ele sozinho. Tá certo? É, a gente tá falando de E coisa deixar bem claro, que grave. você nunca sabe alguém está gravando alguma coisa, que nós não estamos procurando favorecimento de ninguém. Não, mas não. Não, a gente quer que não cometa o crime, que investigue. Presidente, até o próprio GSI, Até até vendo o a próprio GSI teria atribuição para isso, Sim, sim. para fazer essa apuração. Por quê? Porque o GSI tem essa atribuição, mas eu concordo que pode gerar uma fragilidade, Uma exposição. uma exposição, porque Pode pode virar gerar coisa pessoal. Ele sabe por alto dessas nulidades e está tendencioso. Porque o que acontece? Mas em algum momento o Flávio vai ser denunciado. Na verdade, eu consegui brecar isso com o meu habeas corpus. Eu vi, ninguém me contou. Eu li a denúncia em busca apreensão até no gabinete do Senado. Eu li porque tem promotores que não concordam com isso no Rio de Janeiro, que não gostam dessas maldades. Tem promotores que têm respeito pela família do senhor. Né? Eu conheço as pessoas, já defendi alguns familiares deles contra os próprios membros que fizeram esse tipo de maldade. Eu li. Tá? Tinha uma denúncia pronta, um jantar marcado. Eles me odeiam, né? Porque, na verdade, eu acabei com a festinha deles, de Rússia, Mafã e essa turma. No dia seguinte, teria uma mega operação, o HC foi julgado, o habeas corpus dia 25 de junho, uma quinta-feira. Dia 26, a denúncia recebida para decisão pronta do juiz de primeira instância, o Flávio Tabaiano, todo mundo sabe. Que as filhas, o parente todo trabalha lá com o Uma vez governo. teria problema, teria uma dificuldade de resolver esse problema? Ele tem esse poder? O Mafã? É. Hoje não. Hoje não. Na verdade, o Marfan ele até criticou o PJJ quando ele deu uma designação. Quando conseguiu o foro, o que o Gussen fez? Apesar de ter foro, eu vou dar uma designação especial para a primeira instância como está investigando o Flávio. O Flávio é o único parlamentar com foro sendo investigado em primeira instância. Todo mundo está em segunda, vai dar o crime atribuição originária. Quando ele fez isso, especial, procedimento de controle administrativo do CNPP, para cassar essa decisão administrativa de designação especial, porque fere o princípio do promotor regional. Ou seja, infeliz a vida deles, entendeu? Não está nada. Infeliz. Já viu que o site acaba o prazo, parece que a gente está conseguindo eliminar e vai cassar essa decisão. O Marfan falou, olha, você jamais deveria ter dado uma designação especial para a primeira instância investigar o filho do presidente, você quer arrumar um problema pra gente.
agora não dá para desfazer. Eu falo, você não vai entrar no CNT, você não sabe como é. Entrei. Estava com o Mangueira de Melo. Aí eu falei, Flávio, quer que eu fale de caixa com ele? Ele falou, não, eu vou rever isso assim que ele prestar as informações. Então a gente vai conseguir isso. O Marfan não é a favor disso, mas não é o chefe da instituição. E o Bussi faz o que quer. Vai acabar em dezembro. A gente cara que manda nessa área na Procuradoria? Na verdade é o Bussi. O que ele faz? Ele, quando ele deu a designação para a primeira instância, para dizer, não sou eu que estou perseguindo o Flávio, não. Sabe? Não sou eu, não, é a primeira instância, mas não sou a designação. Prender mesmo. Mas ele explicou por que essa maldade? Presidente, eu acho que, olha só, o Ministério Público ele é psicopata, mas eles são bons com O que eu todo fiquei mundo. sabendo é que o Witzel, ele já montou o ministério dele para 23. Já montou. Tem idiota que acredita nisso. Ele acha, Impressionante. ele conversa com o presidente da lei. Ele é doente, tem Tem uma doença certeza mental. que Eu respeito. Eu Eu vou falar respeito. uma coisa Ele pra você. é Não, tem uma psiquiatra, a Guerra de Barbosa, ele tem uma falsa Vou te percepção. falar uma Ele se coisa, vê eu não presente. sou ativo da volta, que minha palavra não acredito. O ano passado, mesmo ano, encontrei com o Vitor, não tinha esse problema, bem pequenininho o problema, ele falou, resolve o caso do Flávio, me dá uma vaga no Supremo. Olha isso. Quem Eu não falou sei isso? para quem seria, o Vitor, né? Olha isso. Falei, pô, Ele tem a polícia civil Não, nas mãos. e ele- não é chantagem, não. É sede de poder. Sede de poder. É. Então, você sabe o que vale você ter um ministro irmão teu no Supremo? É. Pois é. Na verdade, o que ele ia fazer? Ele ia colocar um procurador-geral. Não, o Flávio Itabaiana, deve ser o Flávio Itabaiana. Era o Flávio Itabaiana. Ele prometeu essa Ele prometeu para o Flávio Itabaiana. Todo mundo tem uma equipe de Era o advogados Flávio que fala. Itabaiana. E o meu irmão, nós defendemos os militares, né? Eu fui advogada do general Cerqueira na época da ditadura, eu era sócia do Rodrigo Roque. Resumindo, todos os habeas corpus que finalizou a Comissão da Verdade foram no meu escritório. Né? Todo mundo embaixo. Tem que sair deles, 50 empresários esperando no Tulipa, né? Tulipa. Faria no vermelhinho. Vou fazer uma coisa, vocês querem falar com quem amanhã? Canuto? Presidente, eu sou aqui e determino. Não. Que vocês, a quem interessa para te resolver isso? Eu acho que o CERPRO, que a gente puder. Mas qual a Você vai opinião? viajar amanhã comigo? Não, né? Vai viajar amanhã. Eu falo com o Canuto, agora eu falo com o Flávio, então. Qualquer hora do dia amanhã, Canuto. Qualquer horário, o nosso é 8h40 da manhã só. Eu já deixei a agenda ali para começar a Então, arrumar. eu vou cuidar para o que acontece. Isso aqui Não não secretário da pode. Receita. Ninguém está no tráfico de influência, a gente quer fazer justiça. Eu não bateu em mim até agora, presidente. Não sei se você reparou, eu não dou entrevista. A gente não pode Eu não falo com o eu só falo com o nome. Deixa eu ver, para falar. 2 meses e meio que eu não pago empresa. As coisas, a República Eu vou encher um pouco do cara agora. Soltemos, Nós vimos isso, presidente. Senão ele É porque morreu. dá raiva mesmo, mas, presidente, eles ficam esperando. Porque cada um. Eu A gente tem nosso errei duas limite. vezes, tá? A gente tem nosso limite, né? A gente só fica vendo isso o tempo todo, eu escuto um negócio desse. Mas para evitar, você não vê. No dia do julgamento do Vescopo, foi uma das maiores vitórias da minha carreira. São muito bravos. Já viu, não falou, meu pai tem essa formação aí. Não é que eu quero não dar entrevista, mas sabe o que acontece? Meu pai também fez lá, Eles vão me bater. É. Então, Fez a quando mãe, puder, fez escola fica de Verdadeiro. educação física do Também Zé. fez. eu estou tentando. José Bonete. Depois mesmo, o Bonete? Paulo deu, né? Quando eu Teu desci pai? pro Flávio, o microfone estava na Eu minha sou mão. muito amigo dele. Aí ele vai conhece assim, muito. nunca É, eu fala. sei. Me conhece Tem muito que o beijo diferente do Fred gosta. Bonete né? era filho do Avelange. Eu É, acho, bota a cara muita capa, entendeu? Até Tem hoje que tomar sensacional. muito cuidado com essas coisas. Você sabe o que aconteceu, né? Eu falo com ele. Até que dia que ele era filho do Avelange, Transferi meu Facebook. até o dia que o Ricardo Teixeira fez uma proposta, no começo dos anos 90, fez uma proposta de corrupção com meu pai italianão, 1,90 m, subiu em cima da mesa e deu um soco na cara do Ricardo Teixeira. Eu faria a mesma coisa. Eu não sou, Você não sabia, tá né? achando que eu sou moleque? Você vê que até hoje nenhuma pessoa aqui fez qualquer conversa para vamos dar um jeitinho, nada. Não tem essa O conversa. diabo sabe pra quem vai. O A diabo gente sabe pra quem fica vai. triste, é que não tem esse tipo de conversa assim. Fica triste, né? Acho que eu mandei com ele aqui na reunião da educação física aqui desse ano. Ele também. O Bonete foi muito bom jogador de basquete. Eu quero ver se eu espaço É um cara sensacional. Mas você achar, gosto então, dele. conversar, você viu? Ele é muito respeitado na turma dele, porque ele era muito Você não inteligente. entendeu a importância? Você entendeu? Olha só, deixa eu falar uma coisa pro senhor. Porque tudo que a gente está falando, vai, você não quer o meu nome no Ele é jornal, muito amigo do meu você não quer o irmão. nome de marca,
Posso ficar com você? Por favor, a inscrição está toda aqui, ó. Tá aqui toda Vocês querem levar e documentada. trazer amanhã? Isso. É o único que Não, a vocês gente. têm? Não, temos outro. Acho que tem uma inicial aí também, mas tem toda a documentação. Eu tenho muitos outros documentos além disso. Muitos. Com toda franqueza, eu tenho documentação que vocês podem deflagrar a operação amanhã. Com todo respeito. Eu não sou investigadora, mas é porque o que a gente está fazendo é o seguinte, a advocacia criminal hoje tem que ter uma investigação defensiva pesada. Entendeu? Se nós não atuarmos nessa área da investigação defensiva... Isso mudou de 15 anos para cá. Ninguém trabalhava na investigação antes da ação penal. Agora é o mais importante. E esse trabalho aqui, eu acho, eu com toda humildade... Tira foto, não, depois você imprensa. Poxa, minha mãe é fã do presidente, ela fica tão orgulhosa. Eu vim de uma família extremamente simples. É verdade. Deu bem. Vamos lá, Maria. Vamos descer. Está meio atrasado aqui. Vamos descer aqui. Tudo bem? Como vai, Marcos? Tudo bem? Maravilha. Tudo bem? Vou jantar. Mas eu acho que a gente vai resolver isso no Rio, a gente está todo caminhando para tal. Não é fácil não, entendeu? Não, eu sei que não. Mas Eu acho estou que a gente acompanhando vai bem o fazer trabalho. processualmente. É bom ver que vocês estão no caminho bom. Cuidado com... Tem alguns caminhos para ir, Seu telefone aqui para acertar. É, porque minha bolsa Para construir bem. Eu acredito que a Então, gente consiga... eu acredito que a melhor saída é dentro da Receita, pegando sério, com uma apuração que não tem como voltar atrás, uma apuração administrativa que, se travar, judicializa. Tem que ser lá de dentro. Mas tem que ser, ó... Mas não pode ser do agente político, ministro da Economia. Tem que ser na Receita, apontado, mostrando que tem uma notícia para ele que ele botar para baixo. Eu acredito, aquele negócio que eu até mandei para você outro dia, se a gente fizer um pedido de reconsideração, se a gente faz um pedido de reconsideração da demissão do Eduardo, que tem que foi baseado nessas que tem debates, toda a prova fortalece e bastante que o corregedor da Receita já sentou em cima e ignorou. Imagina só, general, chega toda a prova de crime para ele, praticado pelos funcionários da Corregedoria, e ele ignora. Ele é o corregedor geral da Receita. Mas E aí vamos ver como é que chega ali. A economia é mais complexa. Tem que chegar E tem mais. É um negócio que eu não contei ainda, que é importante falar para os senhores, que é o seguinte: além disso, eu apurei, vou dar de presente, assim, um brinde, né, um bônus, algumas outras ações desse grupo. Ele tem uma das ações que é da COSAN, sabe o caso da COSAN? Eles eles perdoaram uma dívida de 1 bi da COSAN, da ESSO. Então, eu tenho mais 8 delas. Mas isso já não foi no conselho aqui em cima? Não. Foi lá? Foi lá. Foi lá embaixo. Tudo lá embaixo. Tudo no Rio de Janeiro. Tudo no Rio de Janeiro. Você tá, olha só, francamente, geral isso, da República, vendo esse comportamento Isso do explica PDS, também a roubalheira no Rio de Janeiro. Porque Quem tem moral para fazer alguma coisa com esse clima? Por isso que o Essas Sérgio Cabral pessoas roubou o que que roubou, Eduardo Paz deve ter roubado um monte, General, secretário de esse saúde pessoal roubou da pra Receita cacete tem para que o sair lá Sérgio Posto. imediatamente, indicam os nomes. a gente fez a relação contra uma das relações contra o Sérgio Posto. fazendo essa Nessa parte eu não sabia. Pois é. Tinha colocado isso. Tá Delação isso, contra se tiver oportunidade de tiver tempo, dá uma lida. Contra a Tem saúde. tudo. Aí o céu tem 15 folhas. Viu que o Tudo que a gente secretário fala aqui tem do a gabinete gente tem um trabalho de 2 meses pesquisando. Tendo contato com os funcionários da Receita que foram demitidos por esses caras. Tem enriquecimento ilícito, ele ignora a herança que ganhou do pai, ele ignora que a mulher tem um salário de beleza em Ipanema que fatura, ele ignora tudo. Demite o cara no meio do Dá uma meio. levantada dessa saúde vergonhosa, ainda foram roubar, que o esquema continua montado. O esquema é Você sabe que a montado. gente tem Estão a gente adiantando, tem quem tem que para apurar vai acabar E prescrevendo, logo no cadência, prescrição, uma se empresa livrando de provas
já está mostrando representa, diligência. Representa. Obrigatoriedade queria de vender trabalhar. Porque se essa presente, Foca tiraria na o claro. pessoalidade, foca Eu naquele vim meio. Como pessoalmente vocês estão para trabalhando aqui, fazer vai o entrar um controle, né? Para os clientes para não ter problema criminal. A gente vê lá embaixo produziu o grupo por Toma lá na cara. É tudo É, eu sei, eu não sabia disso. Não representa Não, isso, não. Procura Mas muito, tem- volta na investigação. sim. Mas eu vou terminar e vou fazer as informações. Tem pessoas É muito que estão informação muito que fazer, fortes, que já não trabalham na Anvisa e que todo praticam. dia uma coisa. Imagina eu monitorando isso, Eu a hora que eu cheguei no Rio de acordo, Janeiro, mandei tudo né? para o Ministério Até a hora que eu Público. durmo, Olha, essa pessoa o Ministério Público muito raro, assim, de sexta, sábado, domingo, eu tô com meu marido um dos dias. Depois eu falo, você para sua causa. Eu não consigo encontrar, não consigo. Porque eu vou ter alguma reunião. Eu acho que isso é um problema na HCE. Teve um diretor da HCE que acontece descobriu no um funcionário de fila dentro da HCE. São questões Quando políticas, abriu um galpão, ok? os caras saíram um galpão subterrâneo, mas na verdade tinha uma ambulância de 0 quilômetros que nunca entrou em carga para não romper o contrato com a empresa que fazia o serviço. Mas deixa eu contar uma coisa para o senhor. Vocês têm uma universidade com a pessoa chamada de jeito, que eu decano. As maiores Eles são que eu bons, faço aqui, falando no amor por meu professor, eu sou filha da bisneta E eu precisava, pelo amor de do Deus, Dr. Pediamento, pelo amor de Deus, muito obrigada meu por avô ele. meu avô Aquela foi questão o de grande chamou o escravo, salve. fui ministro da STM. Vanhada, Então, sim. assim, eu sou 2 anos e toda de família muito Vocês já fizeram muito bem, botar ele para ele falar, acertar. Obrigada. É uma coisa, uma HC dele não é quando eu quero. Tem que uma coisa não esperar sair de férias. Saúde é muito, e a educação é uma coisa, é didático, merenda escolar são os grandes ralos, mas é uma roubalheira o tempo todo. E aí cai pra cima Está respondendo, né? Quer afastar o cara. Mas eu acho que esse caminho que a gente está é um bom caminho. Negro, pode eu tô com tema. Eu acho que houve Banca as coisas lá. É o Supremo, então vamos escalar um página. Pediu Aí atrapalha a vida do cara. eu pedi Botei ele de frente, chamei. Você sabe, você vai ouvir a pessoa que vai chegar. Ficou com pena do fato. isso aí, Flávio, acho que você quer prejudicar você não democracia, meu aluno. Diz que ele era meu aluno, que ele era garoto. Jamais faria isso. Mas não é o que chega pra ele, as pessoas são ruins. Foi o professor do Vitor, que é o outro advogado do Flávio, que é meu amigo do Cível. Quando mudou a composição da polícia da Cível, vai ter um voto divergente. Então, o nosso regime, o desembargador que diverge passa a ser o relator. Eu, na composição. E a gente vai vigiar as férias, fulano, tal, beleza. É quando eu quero, entendeu? E isso brigando com o Freixo. Não é bem que eu quero, eu Mas a gente foi no Supremo, a solução é tá a gente tudo quis vincular o ministro Supremo à causa dele. É odiado por todo mundo, ninguém gosta dele. Que foi Não está sabendo construir o caminho. Quem que quis fazer isso tudo? A gente tem que ter três corpos, chegou a quarentena, julga, marcou o julgamento, não quero sustentar. Disse designou uma procuradora para sustentar contra o parecer favorável. Consigo parecer favorável. Que a Mônica vota com a parecerista. Eles saíram matando. Na cada mulher. Vocês vão embora quando? Aí eu vou embora. Pessoal, mas eu vim pra cá para resolver esse problema. Meu voo está marcado para amanhã 8h40. Vocês estão vindo Mas direto para Brasília? eu venho basicamente semana sim, semana não. Espero o presidente sinalizar com quem vocês vão conversar. É o Canuto, mas acho que o mais importante é a receita. Eu vou falar. Eu acho que é importante vou pedir você sinalizar. autorização para falar lá também. Aí conseguimos, eu quero enrolar isso até a próxima administração. A gente vai conseguir 6 posições importantíssimas para o Flávio Norma Especial, de pessoas que não fazem parte da composição. Eu acho que Então, seu celular? Do lado de cá? A minha O quê? filha Celular de vocês? estava na recepção, acho que está aqui. Ele fala, eu acho que eu exagerei. Vocês entraram por onde? Por lá? A gente entrou por aqui, não foi? gente Acho que entrou por ali. A gente entrou por aqui? Vocês estavam na casa do Flávio? Covid. Não, a gente estava no meu hotel. Não. Meu pai me vetou de lá, porque ele queria vir, né? Porque ele estava ansioso com isso. Eu te falei que Aqui vocês deixaram o celular, não foi? Você deixar o celular estou falando. Mas eu aguardo o seu ok, tá com os nossos telefones. O Flávio também tem. Gente, muito obrigado aí. General, um grande prazer. Muito obrigado. Meu pai mandei um negócio pra ele. Gosto muito dele. Ele também gosta muito do senhor, admira profundamente.
Eu fiz o curso de educação física, eu era segundo-tenente. E ele era instrutor, ele era da CDE. E logo depois ele acompanhou o Avelange, não sei o quê, sumiu um pouco do circuito, mas eu gosto muito dele. Gosto muito dele mesmo. E ele e a Vou Recife. acompanhando. Tá legal. Amanhã eu não tô aí. Lembro de viajar. A gente conversa então. Ainda vai. Eu passo isso pra ele fazer. Foi por aqui? De quinta não vai com ele não, né? Não. Quinta eu acho que eu vou lá, te falou. Então tá, vou me despedir de vocês então. Até mais. Como vai, né? Tudo bem? Não vejo mais vocês, né? Tudo bem? Da Covid, já teve? Eu não. Nem eu. Então tá, então esquece. Ou então a gente já teve nada, né? Nada, né? Não, Não é possível Não, mas não ter assim, a agora. gente, nós não tivemos não. Pelo menos até 2 semanas atrás eu falei, Mas eu tá aí. Até mais. Né? Vocês entraram pelo elevador de lá ou de lá? eu vou tentar subir na sua mais Vocês estão? remota ideia. Vieram pelo térreo? A gente veio pelo Deus teste, a te gente veio de abençoe. táxi, veio pelo teste. Ainda pede vista. E a questão do foro dele, você analisava no STF? Porque se ele Sede de reclamação, só se eles inovarem e se fosse inventarem. mantido deputado estadual, ele estaria com foro, não é isso? Aí só. Tem uma Olha só, turma ele lá. não perdeu o foro, ele Eu acho que trocou. você tem que fomentar o distinguish na outra turma. Que aí eu acho que a turma vai pro lado dele. Não tem hierarquia de cargo legislativo, certo? Pô, Certo. mas dá para se atribuir. Não tem desincompatibilização Para chegar a senador também. é muito mais difícil. Óbvio. Então, se ele tivesse deputado estadual, manteria. Em que momento ele ficou para a primeira instância? Nem dia, nem Nenhum. dia. E o Itabaiana lá, julgando o civil e o eleitoral. Isso A tem gente que jogar abriu para cima suspeição, também. representamos contra ele, está A respondendo. impessoalidade que o procedimento está na frente. Ou seja, está uma excrescência para todos os lados. Não, é uma aberração, é uma coisa horrorosa. Então, o que eu acredito é que você tem que construir um caminho, que é contundente que vocês estão trazendo, de chegar na lei correta, no lugar correto, já sabendo que vai chegar para poder dar a decisão. E administrativamente, acho que dentro lá da Receita, acho que é o caminho. Vamos ver, vamos conversar. Sim, tá bom. O caminho tem que ser processual, tá? Materialmente é muito ruim, a história é ruim. Entrar no administrativo para você depois entrar no jurídico. Levantar uma questão processual de unidade. Entrar no médico, se fez, não fez, entendeu? Não é bom. Não é bom. Tá bom, vou deixá-las aqui. Seja um Tá bom. prazer, tá? Prazer. Prazer, Já tá para bom. Covid. Ah, eu dou negativo, tu cada vez que eu venho pra Brasília eu faço exame. Até mais, pessoal. Obrigado, hein? Parabéns pelo trabalho. Acabou.